Eu sou Rosana Araújo, porque nós temos outra Rosana no nosso grupo, né? A Rô Teshima, que ontem até se apresentou. Então a Ju me chama mais de Rô Araújo, né? Então eu sou psicóloga há 14 anos e atualmente eu atendo adultos e adolescentes, e presencial e online, hoje mais online do que o presencial por conta da nossa questão, né, da pandemia. E hoje eu Sim. vim aqui a convite da nossa amada Ju, uma fofa que eu conheci através de uma mentoria. Ela é de Belo Horizonte, eu sou de São Paulo, e a gente se conectou tão, assim, foi uma coisa tão legal a nossa conexão, né, Ju? E Verdade. a Ju, ela é nossa mentora que, através da Ju, ela está nos proporcionando uma escrita de um e-book, que é como ela falou a respeito de um filme que cada psicólogo, nós somos em 10, né, Ju? 10 psicólogos ou não? Isso. 10, né? 10. Nós somos em 10 psicólogos e cada um escolheu um filme e através desse filme a gente fez um capítulo com um olhar psicológico, um olhar referente à psicologia para este filme. Então, essa é uma escrita simples, porque não é uma leitura acadêmica, é uma leitura simples para qualquer pessoa que não seja profissional da psicologia ou da saúde, tenha parâmetro para ler, né? E, além disso, uma leitura super gostosa. Olha, só vocês vendo mesmo, na próxima semana a Ju vai lançar o nosso e-book, aí vai estar disponível tanto no meu Instagram quanto no da Ju. Só vocês lendo mesmo para vocês certificarem que não é merchan, não. Ficou cada um com a sua carinha, né, Ju? A característica de cada psicóloga. Ficou muito legal, assim, as histórias, os filmes e o nosso olhar psicológico através do filme. E o meu capítulo, né? Eu vou falar pouco, porque senão eu já dou um spoiler sobre o filme que foi escolhido, né? Na Votem, verdade, gente. é um desses três aí abaixo. Na É. verdade, eu não escolhi a gente escolheu o filme e tinha que montar esse capítulo e escolher um título. E eu fiquei pensando muito em saber qual era o título que eu escolhi. Na verdade, eu fui escolhida pelo título, né? Esse título me captou de uma forma que eu não conseguia. Eu tinha o título, mas eu não conseguia fazer uma explicação assim simples, né? Se não fosse no geral. Aí a Ju falou assim: olha, então meu título é A Vulnerabilidade e a Força Feminina. E quando eu fui verificar o que, que seria assim, o que, que seria a vulnerabilidade, né? Você digita no Google aí o que seria a vulnerabilidade, aí vem uma palavra abstrata, tá? Assim, meio assim. O que, que é a vulnerabilidade ou vulnerável? É algo ou alguém, né? Sensível, suscetível a ser ferido, frágil e fraco. Aí eu falei, nossa, não é isso que eu quero para o meu tema. Gente, não. Eu fiquei tão decepcionada quando eu vi essa descrição. Aí eu falei para a Ju, Ju, eu não quero mudar meu tema, mas isso não está de acordo com o que eu pensei. Eu queria falar sobre a força feminina e a sensibilidade, colocando como vulnerabilidade, mas assim, eu queria tratar da sensibilidade. E a Gil falou assim: olha, tem um documentário que tem uma pessoa que ela fala sobre vulnerabilidade. Por que você não assiste? Eu falei, um documentário, eu já pensei assim, vai ser uma coisa bem chata. E aí, quando ela me passou o nome, o nome da pessoa é Brené Brown, né? Brené Brown. Essa mulher, não esqueça esse nome. Esse documentário está na Netflix e é apaixonante. Aí eu comecei a assistir. Aí a primeira frase que ela fala: trocar o conforto pela coragem. Eu falei, uau, nossa, que isso? Que a vulnerabilidade é uma medida que é da gente, mas que precisa de coragem. Eu falei, gente, era isso que eu queria ouvir. E aí ela falando assim, logo no início do documentário,
nós temos que desmistificar essa palavra, porque você pensa no ser vulnerável, você já liga diretamente à fraqueza, à fragilidade. Não existe um ser vulnerável que não tenha coragem. Eu falei, gente, foi uma conexão assim. Aí o Manaus, eu, Ju, é isso mesmo que eu quero. Aí a Ju falou assim, ai, não acredito. Então deu certinho. Aí eu fiquei assistindo esse documentário e me apaixonei pela Brené. Você lembra o nome do documentário? Porque eu ia anotar aqui e acabei não anotando, para passar para o Quando pessoal. você coloca lá na Netflix, Brené, na hora, não vou lembrar, mas até o fim da live eu vejo aqui e te falo. Se Ou que alguém de alguém... vocês aí lembrar, se já tiver assistido, coloca aí pra gente também. Eu sei que tem a ver com a coragem. Nossa, gente, vale muito a pena assistir. Eu estou indicando para todas as suas pacientes, porque realmente ela fala da vulnerabilidade de uma maneira, sabe, que a gente realmente, que não tem como você ser corajosa sem você ser vulnerável. O próprio fato de vir fazer uma live, isso é uma vulnerabilidade. Você está aqui se expondo, né? A gente até vai falar mais sobre isso nas dicas, mas realmente não tem como você pensar em vulnerabilidade e não pensar na coragem. Andam de mãos dadas. Então, a gente não pode realmente ver a vulnerabilidade como algo da fragilidade, de fraqueza. Não, ao contrário. Você tem que ser bem corajosa, bem corajoso para você assumir, né, para você ter essa vulnerabilidade. Porque você se expõe, porque você vai para a vida, porque você corre riscos. E isso é ser vulnerável. Então, realmente, não tem como você assistir esse documentário e não ficar, assim, apaixonada. Impactar, né, Ju? E ela É fala também verdade. assim, se a gente não se aceita as nossas vulnerabilidades, a gente jamais alcança o nosso objetivo, né? Que a gente não entende, né? Que a gente vem de uma sociedade onde as pessoas, a gente foi criada de uma certa forma, que você tem que suportar isso, aquilo. Não, você tem que ir em busca de descoberta, né? A gente tem que descobrir como a gente usar as nossas características femininas para se tornar mulher. E através disso, né, a gente se tornando essa mulher que a gente deseja ser, né, que a minha questão era essa. Eu queria expor essa questão da fragilidade, mas também queria que a pessoa descobrisse as suas características femininas, assim, sem levar para o lado do feminismo, enfim, aquela coisa e tal. Era essa coisa direta mesmo. E ela fala, se você não se autoconhece, que um fato importante é o autoconhecimento, que através do seu autoconhecimento, você consegue ir trilhando esses caminhos, né? Que a gente se torna, através das nossas fraquezas, nós nos tornamos fortes ao olhar do outro. Mas a gente não precisa do olhar do outro para se tornar forte. Através das nossas fraquezas, quando nós nos conscientizamos das nossas fraquezas e enfrentamos elas, a gente não precisa da aprovação do outro. E nós vamos dar 4 dicas para vocês hoje. Quem não está com caderno, pega o caderno, gente, porque vocês vão querer anotar. E tem uma frase dela que é assim: é preciso coragem para ser imperfeito. Aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las. E deixar de lado a imagem da pessoa que devia ser para aceitar a pessoa que realmente sou. Então, realmente tem muito a ver com esse autoconhecimento e com a gente se aceitar e gostar da gente. Todo mundo com caderno, né? Já podemos dar a primeira dica? Deixa eu falar um pouco do feminino primeiro, Ju. Que ela na questão do feminino, essa força ela surge a partir do empoderamento, né? Não é esse empoderamento de levantar bandeira, isso, aquilo, não, é do poder que você traz de dentro para fora, do seu poder, né? Quando você se autoriza, eu me autorizo a tal coisa, então assim, eu me autorizo, dá um exemplo, eu me autorizo a me declarar mesmo sem saber os riscos do que eu vou ouvir. Então, assim, você se autoriza, aí você se empodera. Na questão do feminino, né? Essa é a construção do feminino, né? Atingir essa independência, né? Que a gente precisa, né? Sim, Porque às vezes a exatamente. gente
Às vezes a gente quer tanto amar, né? Mas tem medo de se expor, né? E a gente, através da exposição é que a gente vai se conhecendo. A gente não quer arriscar, não é isso? Não. A gente não quer arriscar, mas quer um resultado, né? É, E assim, o exatamente. A resultado gente ele não não quer vem falar que ama, inato. mas quer ser amado. É Sim, isso aí. sim. Então vamos para a primeira dica? Primeira dica. Sim. A primeira dica eu falo alguma coisa e você fala um pouco também, Ju. É pertencer-se. A gente precisa se pertencer a nós. A gente não cabe. Porque quando a gente fala assim, ó, pertencer-se e caber-se, é difícil essas palavras, né? Mas assim, é um pertencimento de mim. Eu pertenço a mim, e quando eu pertenço, quando eu vou para o mundo do outro, é quando eu entro no mundo do outro, é quando eu. Peraí. Quando eu me permito a pertencer, eu não preciso de mudança. Eu pertenço ao mundo do outro da forma qual eu sou. Isso é pertencer. Você autoriza esse pertencimento, você, né? Você se permite isso. E caber não. Quando você tem que caber no mundo do outro, você é suscetível a tudo, para o olhar do outro. Então você, às vezes, deixa eu ver, pensar num exemplo. Às Bom, vezes você não gosta de uma determinada coisa e assim, você, para agradar o outro, você faz. Não que você não possa fazer isso, você pode fazer. Mas assim, a partir do momento que isso te limita, te trava, não, você não deve fazer, né? Então, assim, no entrar caso no mundo do de. outro só para agradar o mundo do outro. Você não pode entrar no mundo do outro para simplesmente agradá-lo. Você entra no mundo do outro a partir do momento que você se permite entrar. Isso é a questão do pertencimento. Eu coloquei aqui que pertencer não é caber, que pertencimento, como a Brené mesmo fala, pertencimento é pertencer primeiro a si próprio, que pertencimento não requer que você mude quem você é, e sim requer que você seja quem você é. Então, quando a gente fala do caber, é quando eu muitas vezes me diminuo para caber no mundo do No outro. mundo do Me outro. anulo para caber no mundo do outro. Então, o pertencimento primeiro eu pertenço a mim, né? Então, primeiro eu entendo se isso vai fazer sentido para mim, porque senão realmente eu estou me anulando por causa dos outros. E aí vai vir uma crise existencial, porque em algum momento eu vou olhar e vou falar, mas essa não sou eu. Isso que eu estou fazendo não está fazendo mais sentido. Por que eu estou fazendo isso? Então, a dica número 1, para quem está anotando aí, é que pertencimento é diferente de que pertencer é diferente de caber, tá? Então, eu posso sim pertencer a mim, eu posso sim olhar para as minhas questões, mas eu não preciso para isso, para me relacionar com os outros, me diminuir, tá? Para caber numa caixinha que o outro quer me colocar. Combinado? Isso cabe para tudo, né, Ju? Na questão emocional, amorosa, profissional, né? Então, você tem que. É isso que, na verdade, os estudos falam que é por isso que você tem que se autoconhecer, né? Porque quando você se conhece um pouco mais, você não permite essa questão, né? Você não se coloca no mundo do outro dessa forma, né? Você se respeita, né? Para ir aos poucos se pertencendo ao mundo do outro, sem mudanças, né? Sem requerer mudanças, né? Exatamente. Então, dica número 2. Vamos lá? Permita-se, se cobre menos, seja autêntica consigo, né? Quando a gente está falando dessas dicas e da questão da vulnerabilidade, da força feminina, isso aí é tudo direcionado a nós mesmos, né? Porque nós não podemos ir para o outro aquilo que a gente não tem, dar para o outro aquilo que a gente não tem. Então, assim, a gente deixa de fazer várias coisas e não se permite a errar,
né, sempre exige um pouco mais da gente, assim, o outro pode errar, você, tudo bem, você dá o ombro pro outro, tudo bem, não tem problema, vamos tentar de novo, assim, e quando é com você, por que que você não faz o mesmo, né? A Brené até fala uma frase, assim, que você tem que dar pro outro o amor que você gostaria de receber. Não, você tem que dar para si o amor que você gostaria, que você dá para o outro, né? Então, assim, se ame mais, né? Se cuide de si, né? Então, isso é o permitir, né? Sim. E aí eu Está tudo notei... bem se você errar, se você não der conta, porque não tem nenhum... isso é nato, né, da gente, né? A gente vem de uma cultura de que a gente tem que dar conta de tudo, e a gente não tem que dar conta de tudo. A gente, né, às vezes, até pedir ajuda, né? Vamos aos poucos, né? E se permitindo. Eu errei, tudo bem. Eu tô dando o meu melhor agora, mas o meu 100% é isso. Mas daqui a pouco, se você consegue melhorar ainda mais, tudo bem. Mas você pegue leve contigo, né? Faço o meu melhor, mas aceito, né, a minha limitação. Eu estava escrevendo antes de entrar para a live, e aí eu coloquei aqui, ó, só erra quem tenta se expõe, né, porque a gente acaba correndo riscos. Quem se expõe é corajoso, e quem é corajoso chega onde quer. Então é basicamente isso, não tem como eu chegar, né, em lugares que eu quero se eu não ter coragem para aquilo. Eu falo muito para os meus pacientes que às vezes o sonho dela está do outro lado da ponte. Só que ela vai ter que atravessar essa ponte, ela vai ter que passar por cima da ponte. Se ela ficar só do lado de cá olhando e pensando, eu queria tanto aquilo, não vai adiantar. Então, é como a gente fala do preço, né? Qual que é o preço que você vai pagar para realizar seu sonho? Você está disposta a pagar esse preço? Você está disposta a passar para o outro lado da ponte para chegar onde você quer? E realmente a gente tem que se permitir errar. Tem que entender que errar é normal, que vai acontecer mesmo, né? Que muitas vezes você não vai acertar de primeira. Então a gente tem que se permitir errar, pegar leve com a gente. Ontem eu falei muito do perfeccionismo, que o bom perfeccionista é um ótimo procrastinador, porque realmente aquela pessoa que ela quer tudo perfeitinho, tudo nos mínimos detalhes, ela tende a não fazer. Porque nunca está perfeito do jeito que ela quer, então ela acaba não fazendo. Então, dica número 2, permita-se errar. Dica número 3. Mesmo com as críticas, continue. Quer dizer, nós não vamos agradar todo mundo, né? Assim, nós estamos aqui nos expondo numa live e, assim, esse assunto ele pode agradar uma parte da população, outra parte que está assistindo, outro público, não quero saber sobre o feminino, sobre a coragem, não me interessei. E, assim, tudo bem, tem público para todo mundo, né? Então, assim, mesmo com as críticas, você não deixa de fazer. E, assim, você tem que ver o que é para você essa crítica. Como que você vai acolher. Se for de uma pessoa próxima, você acolhe, mas ignora. Porque você tem que andar, né? Porque depende também até de quem é a pessoa que está fazendo a crítica. Às vezes é uma pessoa que você sempre pode contar com ela. Então é válido, mas às vezes é uma pessoa que você nunca viu na vida, sabe? Ela nem te conhece, então você não sabe nem por que está tendo essa crítica. E a grande questão como que eu reajo às críticas? A crítica me paralisa? Então, não, me criticou, acabou, não vou fazer mais. Ou não? Eu mesmo com as críticas, eu continuo. Então, eu anotei aqui, aí agora é a parte que eu não te contei, tá? Ô Ju, essa parte aí das críticas cabe até no início da palestra da Brené, né? Porque ela, vou falar rapidamente só para vocês terem interesse de assisti-las. No início ela começa a dar uma palestra e ela acha que é só aquela palestra, ela é acadêmica, ela é assistente social, né? Ela é acadêmica, então ela tem vários títulos e convidaram ela para fazer uma palestra. Ela foi fazer essa palestra e chegando lá ela achou que era só essa palestra, enfim. E quando ela chegou em casa, ela disse que começou a receber várias mensagens de
negativas, porque ela é fora do padrão, então o pessoal começou a chamar ela de obesa, de gorda, que ela não tinha que estar ali naquele momento, enfim. Ela diz que o mundo dela caiu quando uma pessoa falou, ela achou um texto, né? Ela disse que começou a colocar na internet e achou um texto que serviu para ela, que coube para ela, que ela não precisava daquilo. E cabe muito bem aqui com a gente, assim, e hoje ela é super conceituada nesse setor das palestras, né? Onde ela faz palestra no mundo inteiro sobre essa questão da vulnerabilidade. Verdade. Se ela tivesse desistido com as críticas e as delas foram bem fortes, né? Mexendo com o lado pessoal dela, bem forte, né? E assim, foi para o YouTube, enfim, é uma coisa ampla, né? Se ela tivesse desistido, nós não poderíamos colher esse fruto dela agora, né? Verdade. Eu anotei algumas coisas que eu não comentei com você mais cedo, mas que para quem vai anotar, eu acredito que vai ser bem importante, tá bom? Até eu vou anotar, então. Brincadeira. Então, é o seguinte. Rô, você se lembra de uma história da serpente do vagalume? Que conta a história de que o vagalume, a cobra fica ali, né? A serpente fica ali atrás dele durante 3 dias direto. E que chega uma hora que ele cansa de fugir dela. E que aí ele vai até ela e fala assim, eu posso te fazer algumas perguntas? E aí ela fala assim, olha, eu não abro exceção, mas como eu vou te devorar, você pode perguntar. E aí ele pergunta assim, por acaso eu te fiz algum mal? E ela fala, não. Aí ele fala, e por acaso eu faço parte da sua cadeia alimentar? E ela fala, não. E aí ele fala, então por que você está atrás de mim? Por que você quer me devorar? E aí ela fala, porque eu não suporto o seu brilho. E assim, a ideia da história é, assim, né, ande com pessoas melhores, enfim, tem a ver um pouco com a inveja e tal. Só que eu tava relendo isso hoje, e aí eu comecei a pensar a respeito, até peguei meu marido, tadinho. Falei, não, amor, vem aqui que nós vamos debater um assunto agora, porque eu vou levar isso pra lá, né? Que é o seguinte, pra que esse vagalume foi lá conversar com essa serpente? E aí veio uns insights, veio uns aprendizados, eu falei, vou levar isso pra live, porque eu quero compartilhar isso com o pessoal. Então, quem tá anotando, agora é a hora de anotar. Eu coloquei o seguinte, aprendizados, tá? Um dos aprendizados é, se você brilha, você vai sempre se destacar. De longe as pessoas vão ver que tem alguma coisa brilhando, então aceite seu brilho. Outra coisa que eu coloquei é, quem brilha sempre vai ter seguidores, tá? Então, se você está se destacando, se você está brilhando, simplesmente permita-se. Vai ter seguidores, pronto, não tem que lutar contra isso. Outra questão que eu coloquei, vocês viram que eu falo rápido, né? Outra questão que eu coloquei é, ser luz, isso aqui foi uma frase que eu vi, não sei quem é o autor, mas ser luz não é sobre brilhar, e sim sobre iluminar caminhos. Então, se você é luz, se você ilumina caminhos, se você ajuda pessoas, simplesmente continue a brilhar. Não fique incomodado com crítica, não fique incomodado com julgamento. Nossa, Brené de Belo Horizonte, gente. Oi? Nossa, Brené de Belo Horizonte. Ah, tá. Sei como é que é. E aí, eu coloquei que não perca, né, seu tempo com as críticas. E coloquei também o seguinte. Use o seu dom de voar e de brilhar. E não deixe que a perseguição do outro te leve para baixo. Porque, na verdade, esse vagalume, ele perde o tempo dele indo lá debater. E porque ele perdeu o tempo dele lá indo debater, é que ele é devorado. Então, poxa vida, você tem o dom de brilhar, você tem o dom de voar, voa alto. Vai lá e faz, sabe? Acontece, faz acontecer. Para de perder tempo com, que lindo, Ju! Que vai estar embaixo, que não quer crescer, que não quer voar, não vai adiantar você ir lá e debater. É simplesmente isso. E eu coloquei aqui, permita-se voar. O que eu falo muito, né? Vou além das fronteiras, vou além das fronteiras. Então, assim, permita-se voar. Para de perder seu tempo com crítica. Para de perder seu tempo. Tá? Ai, que lindo, Ju. Obrigada. Gostei do seu ponto de vista, do seu olhar. Nossa, desse insight. Muito lindo mesmo. Então, tá bom. Fico feliz.
Então, gente, votem aí, ó. Opção A, qual foi o filme que a Rosana escolheu? Opção A, Preciosa. Opção B, Frida. Opção C, Irmãos de Sangue. No finalzinho da live, a gente vai contar qual foi o filme que ela escolheu, tá? Semana que vem, a gente vai lançar o e-book. Então, já siga a Rosana no Instagram também. Quem não me segue, segue aí, porque aí você vai ter acesso ao e-book gratuito, com vários conteúdos aí para sua vida. Vamos para a dica 4? Eu já falei, já dei um spoiler, né? Mas tudo bem, não tem, é o autoconhecimento. Não tem como a gente fazer essa progressão, né, que se espera tanto para você se tornar corajoso, vulnerável, colocar a sua força feminina para fora, né? Porque o feminino, né, a força do feminino, ela já reside já da criação, né? A gente já tem essa questão existencial, né? Então, assim, não tem como a gente fazer todo esse processo se a gente não tiver o autoconhecimento, né? E eu acho que é o mais importante para tudo isso que a gente já falou, se a gente não permear por esse caminho de se conhecer melhor, até para a gente nos respeitar, de saber o que a gente consegue, o que a gente não consegue, o que me impulsiona, o que me trava. Então, a gente, através, né, desse processo, que pode ser psicoterápico, né, eu acho que dificilmente você permear esse caminho sem ser com a psicoterapia, né, o autoconhecimento, eu acho Sim. que ele é importantíssimo. E assim, não adianta eu falar para você, Juliana, você precisa ir no psicólogo, tal e tal, né? Tem que vir de você. Você tem que querer ir fazer um processo de psicoterapia que não é uma coisa breve, né? E as pessoas ainda têm um pouco de preconceito, mas é através desse processo que nos permite a trilhar esses caminhos, né? Até na parte do documentário, a Brené fala que ela foi procurar uma psicoterapia e ela já chega de cara na psicóloga e fala assim, olha, eu não quero falar sobre infância, eu quero só resolver o meu problema. Aí a psicóloga fala assim, não tem como você resolver os seus problemas tão rápido quanto você pensa. É tudo um processo. E aí ela se permitiu acontecer, que o processo acontecesse e ela falou que em um ano ela tinha resolvido as questões dela, mais ou menos, entre aspas, né? Sim. Então, assim, o autoconhecimento, a gente tem que pedir ajuda, né? Tem tantos profissionais, né, dispostos a ajudar, a gente tem que ir em busca de ajuda. Não tem como a gente fazer nada sozinho, né? Mesmo essas pessoas egocêntricas, egoístas, eu me basto. Não, é uma falsa ideia, né? Porque a gente não faz nada sozinho. A gente vive nesse momento de construção e a gente sempre precisa do outro, né? Sim. Eu ia falar isso mesmo, que a gente precisa aprender a pedir ajuda, não é vergonha pedir ajuda, e que ninguém faz nada sozinho, né? Então, assim, a gente sempre precisa do outro. Então, a gente precisa entender isso, que tudo bem pedir ajuda. E vamos contar, então, o filme? Eu não sei se é o meu que está travado, eu tô conseguindo ver os corações, mas não vejo se tem comentário. Mas, vamos lá, gente. Deixa eu ver se tem algumas questões. Eu tenho algumas pessoas falando, Frida, acho que só. O meu também tem uma travadinha. Mas tem as meninas que estão assistindo, a Hilda, a Aparecida, a Cidinha, a Rosana Teixeira está aqui, a Mari, a Ana Clara, Camila. Muito bom. Quem mais? Alvinha, oi prima. Quem mais? Camila, com a minha vizinha linda. Meu marido. Então, vocês já descobriram qual filme que é? E aí, Ju, o que você acha?
Ó, eu vou falar uma frase da Brené que eu me apaixonei por ela, mas eu vou Tá, ler porque eu não decorei, tá? É tá. preciso coragem para ser imperfeito, aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las, e deixar de lado a imagem da pessoa que devia ser para aceitar a pessoa que realmente eu sou. Eu achei isso tão lindo. E assim, uma coisa que ela fala, né, e assim, me tocou demais foi que não existe coragem sem vulnerabilidade. Então É verdade. você não existe. E assim, isso me confortou muito, porque a gente precisa de todos, né? E assim, se olhar dessa forma é muito legal, né? E aí, Verdade. Ju? Ah, vamos contar então, né? Qual que é o filme? É, eu trouxe uma frase também dela que eu quero compartilhar com vocês. E a gente já está caminhando, né, para o encerramento. Hoje, às 19h30, tem outra live, onde eu vou falar sobre barreiras emocionais. Dentre essas barreiras, o perdão é uma delas. Então, venham assistir, 19h30, vou aguardar vocês. O filme, amados e amadas, é Frida, né? O filme escolhido é Frida. Eu confesso que eu não tinha assistido esse filme até então, não conhecia, né? Quando eu fiquei sabendo que era ele escolhido, eu fui assistir. E semana que vem a gente vai lançar o e-book e vocês vão entender melhor por que foi escolhido Frida, como que a gente vê vulnerabilidade ali na história dela. Então é bem, Eu bem vou dar legal só um mesmo. spoilerzinho. Tá. Por que que eu escolhi a Frida? Ela me captou desde o começo, porque ela é uma pessoa. Ela teve muitos problemas de doença, enfim, mas ela não foi uma pessoa que ela não desistiu nunca. Mesmo as Sim. pessoas falando, não vai dar certo, ela ia e fazia e dava certo. Então, assim, ela tira uma força que às vezes tem hora que você fala assim, poxa, ela vai se entregar, e não, ela consegue dar conta de tudo. E essa conexão dela com o interno dela é muito bem resolvido. E assim, ela não é uma pessoa bonita, ela é uma pessoa talentosa, a arte dela. Mas ela não é uma pessoa bonita, não é uma pessoa atraente, e mesmo assim ela se coloca dessa forma, ela se coloca como bonita, ela se coloca como atraente, ela se destaca entre todos. Então ela me chamou a atenção por isso. E assim, essa conexão e assim da gente estar aqui é legal por isso, porque você consegue ver o título no filme, quando, se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme, ou quem já assistiu, você vai perceber que você consegue ver o feminino, ver a sensibilidade, porque ela não era uma pessoa frágil, ver a sensibilidade da Frida nessa questão e ver a força que ela tirava desse feminino que espantava a todos, né? Então, assim, gostei demais. Eu espero que vocês leiam o e-book para fazer linkar essas histórias para vocês chegarem a esse contexto, né? Legal. Exatamente. Então, uma a frase, na verdade, que eu escolhi para essa live que ela falou é a seguinte: hoje escolho a coragem e não a zona de conforto. Não sei o dia de amanhã, mas hoje escolho ser corajosa. E eu quero agradecer, Rosana, imensamente você ter aceitado esse convite. Tenho certeza que essa live agregou, porque assim, só de eu estar lendo aqui, eu já falei, meu Deus, né? Vai ser surreal essa live. Então, eu estou muito feliz com Ai, cada um de vocês que pôde assistir. Vou deixar na reprise. eu vou colocar aqui, ó, O Poder da Coragem, o nome da série, tá? Isso. Eu, Põe aí para o Ju, pessoal. eu que agradeço imensamente e assim, eu achei que não ia me conectar com esse tema, porque eu, como já citei no início, as minhas dificuldades de entender a vulnerabilidade daquela forma. E, assim, quando eu conheci a Brené através desse documentário, fez todo sentido para mim e eu me apaixonei por ela. E, assim, ela tem Ela é várias coisas, apaixonante. gente. Eu vou Ela é colocar aqui, O apaixonante Poder mesmo. da Coragem, Brené. É muito legal.
Conseguiu Agradeço colocar? a todo mundo que está aqui nos prestigiando, né? Eu fiz vários convites hoje na- nos grupos que eu sigo. Coloquei lá, o poder da coragem. Ah, saiu Bernie, mas é Brené, tá, gente? O corretor corrigiu da Normal, forma. né? Mas assim, agradeço Então, imensamente a você, Ju, as meninas, né? Que todo mundo que está aqui nos prestigiando. É, sim. vá lá na Netflix e assiste esse documentário, vocês vão se apaixonar pela Brené como eu me apaixonei. Ah, Brené Brown, porque lá está em inglês, é verdade. Meu esposo colocou lá. Obrigada, meu Ai, anjo. ótimo. E, Bom, obrigada. obrigada, Gente, então só duas coisinhas. Primeiro, tem live 7h30 da noite. Aguardo vocês. E eu anotei uma frase que para fazer um fechamento aqui com vocês e é para refletir sobre isso. Você tem duas possibilidades: viver intensamente e fazer acontecer, ou só ficar vendo a vida passar. A escolha é sua. E do fundo do meu nossa, coração, eu espero que você escolha fazer acontecer. Então, muito, muito obrigada. 7h30 eu volto com a outra live, com a psicóloga Rita. Vai ser sensacional. Obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão, gente. Tchau, tchau. obrigada, Ju. Beijo. Obrigada.